Hello, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gláucia e no vídeo de hoje eu trouxe o assunto desfraude para vocês. Vocês pediram para que eu fizesse esse vídeo, eu fui pesquisar, entender, estudar sobre, então eu tô aqui com a minha colinha. Se eu olhar pra ela, não liga não, tá bom? É só pra eu conseguir passar o conteúdo todo pra vocês. Eu preciso dizer, antes de começar esse vídeo, que esse assunto é polêmico. Tem muitas controvérsias, muitas opiniões diferentes, muito mito. Eu tô tendo muito cuidado, tô fazendo o máximo que eu posso, que eu não quero ofender ninguém. A minha intenção com esse vídeo é só trazer informação mesmo. A primeira coisa que eu tenho pra falar Sobre o desmame? Gente, eu tô com desmame na cabeça, não é desmame, caramba, desfraude. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre o desfraude, e que é extremamente importante, é que o desfraude, ele é feito pela criança. É a criança que sai da fralda, não são os pais que tiram a criança da fralda. Então, é muito importante que ela faça esse processo, né, que ela participe do processo conscientemente, que ela saiba que ela está em processo de tirar a fralda. É importante que a gente lembre disso, que cada criança é um ser individual, então cada criança tem um tempo. A gente precisa respeitar o tempo da criança. E vamos começar então falando sobre os erros mais comuns que os pais cometem ao iniciar o desfraude. Tem um cachorro maravilhoso latindo aqui. Eu espero que não esteja atrapalhando o vídeo. Então, um dos erros mais comuns é que os pais iniciem o desfraude porque a criança precisa ir para a escola e a escola não aceita crianças com fralda. E aí, como a criança precisa ir, os pais precisam trabalhar, é iniciado o desfraude. E isso não é motivo para começar a desfraudar. O ideal, num caso desse, é procurar uma outra escola. Outro erro comum é comparar as crianças. Então, se tem um irmão mais velho e falar, seu irmão já com essa idade que você tem, ele já desfraudou. Ou com o priminho que tem a mesma idade que você, já desfraudou. Então, a comparação é sempre péssima. A criança, ela se sente diminuída, ela se sente menosprezada e isso só acarreta coisas ruins. Outro erro é desfraudar de uma vez. Então, desfrauda o dia e a noite de uma vez. Esse processo é bom que ele seja feito em partes. Então, o ideal é esperar que a criança faça todo o desfraude diurno para depois iniciar o desfraude noturno. Outro erro muito comum é que os pais acham que por a criança estar acordando com a fralda seca, ela está pronta para desfraudar, porque ela segurou o xixi a noite inteira. Mas, na verdade, geralmente quando isso acontece, é porque a criança parou de acordar à noite, ela parou de mamar à noite, ela não tá tomando tanto líquido no período antes de dormir, né? À noite, antes de dormir. É por isso que a criança não faz xixi durante a madrugada. E não porque ela tá pronta, e ela não faz isso conscientemente. Outro erro muito comum é definir idade certa para desfraudar. Conforme as pessoas foram estudando sobre, foi se aprimorando e tal, e tendo mais informação, e já é visto que a idade para o desfraude está aumentando cada vez mais. Então, antigamente o pessoal falava entre 18 e 24 meses para iniciar o desfraude, e porque a criança já pula com os dois pés, porque a criança fica incomodada com a fralda. E esses motivos também não são sinais de que a criança está pronta para o desfraude. Geralmente, entre 18 e 24 meses, eles estão numa fase que eles estão aprendendo a diferença entre musculatura e mucosa. Então, ele aprende que se ele segura o xixi, aquilo incomoda, dá uma dorzinha e tal, e quando ele relaxa, dá aquela sensação de prazer, de alívio. Pro cocô a mesma coisa, então quando ele segura o cocô, ele fica incomodado, dá uma sensação ruim, então quando ele relaxa, dá aquela sensação de alívio e ele faz o cocô. Antes de 12 meses, a criança nem tem essa consciência, mas isso também não é sinal de que a criança está pronta para o desfraude. Quando a criança pula com os dois pés, quer dizer que ela tem maior controle da musculatura pélvica, né, da musculatura do quadril. E isso é um bom sinal, sim. Então pode ser que a criança esteja pronta, mas não é o motivo pelo qual o desfraude se iniciou.
Bom, tô falando aqui os erros mais comuns e tal, e não tô falando como fazer. Então, vou explicar que o desfraude, ele tem 3 dimensões. E essas dimensões são a neurofisiológica, a comportamental e a psicossocial. A neurofisiológica, ela acontece, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que ela acontece entre 2 anos e meio e 3 anos, mas que pode ir até 4 anos também. Então, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria indica, essa é a idade que a criança geralmente está neurofisiologicamente pronta para iniciar o desfraude. A comportamental diz sobre a consciência que ela tem que ter do processo até ir ao banheiro. Então, ela tem que identificar que ela está com vontade de fazer xixi ou cocô, avisa, vai até o banheiro, então ela precisa saber andar, ela precisa aprender a baixar a calça, abaixar a cueca, sentar no vaso, depois que senta no vaso, pega o papel higiênico, se limpa, desce do vaso, põe a cueca ou a calcinha, põe a calça de volta, dá descarga e lava as mãos. Esse processo a gente faz muito naturalmente, a gente nem percebe que a gente está fazendo. Mas a criança ela tem que aprender tudo, inclusive isso. E o psicossocial é em relação a não ter medo do vaso sanitário. Ela tem que ter consciência, ela tem que querer participar desse processo, ela tem que saber que ela está participando desse processo. Por isso, é tão importante que ela não tenha medo, ela não ofereça resistência. Se ela tiver com medo de sentar no vaso, então isso é sinal que ela não está pronta. Então, quando a criança estiver pronta nessas 3 dimensões, ela vai começar a apresentar alguns sinais para você. O primeiro sinal é que ela vai identificar que ela fez xixi ou que ela fez cocô. E aí ela vem falar, mamãe, xixi. A hora que você vai olhar, ela fez cocô. Ela ainda não sabe, nessa fase ela tá aprendendo o que é o xixi, o que é o cocô. E é importante dizer que não adianta falar número 1, número 2, porque eles não sabem nem número nessa fase. E nessa fase, eles começam a ficar incomodados com a fralda suja, seja de xixi, seja de cocô. Ela vem, ou ela fica incomodada, ela fica puxando a fralda, ou ela vem pedir mesmo para trocar. E então, se a sua criança ela faz o cocô e ela sai andando por aí com o cocô, exalando o perfume de cocô pela casa inteira, ou se ela tá lá com a fralda pendurada, gigantesca, cheia de xixi, e ela não demonstrou interesse nenhum em trocar de fralda, desconforto nenhum com a fralda, essa criança não tá pronta para começar o desfraude. É importante que ela fique incomodada com a fralda suja nessa primeira fase, né? Nesse primeiro sinal. Já o segundo sinal, a criança começa a identificar que ela tá fazendo xixi e avisar, xixi ou cocô, né? Então, ou quando ela tá fazendo xixi, ela dá aquele tremeliquezinho, ela dá aquela tremidinha. Quando ela vai fazer cocô, ela vai para um cantinho, ela se retira do lugar onde ela está e vai para um lugar onde você veja que ela está fazendo cocô, abaixada ou apoiada em algum móvel, geralmente, né, escondidinha. Então, essa criança ela tem a casa inteira para fazer o cocô, mas ela vai naquele cantinho que você sabe que quando ela tá ali, ela tá fazendo cocô, ou que você tá vendo que ela esteja fazendo cocô, mudando o rosto e tal, a fisionomia, fazendo força. Então, nessa segunda fase, ela começa a te avisar que ela tá fazendo xixi ou cocô. E na terceira fase, ela avisa que ela quer fazer. Então, ela identifica o desejo de fazer, né, a sensação de fazer xixi ou cocô. E aí ela fala, mamãe, cocô! E a hora que você vai olhar na fralda, não tem cocô ainda. Então, esse momento é o momento de iniciar o desfraude, quando ela identifica o desejo de fazer xixi e cocô. Então, se você conseguir identificar que seu filho está pronto para iniciar o desfraude ou não, eu tenho algumas dicas para te dar. A primeira dica é: tenha muita paciência, esteja disponível e disposto a começar esse processo. É um processo que pode durar alguns dias, cada criança tem seu tempo, então umas levam mais tempo, outras levam menos. Então, para você estar disponível, eu sugiro que você pegue ou um feriado prolongado, ou umas férias, um final de semana, que você esteja mais tranquilo, que você não tenha muita coisa para fazer fora de casa.
Outra coisa muito importante de lembrar é fazer esse processo quando a criança está tranquila, relaxada, quando ela não está passando por nenhuma grande mudança. Então, a chegada de um irmãozinho, a mudança de uma casa ou a retirada da chupeta, se a criança chupar a chupeta. E aí fazer duas grandes mudanças de uma vez não é legal. Então, separe o momento, escolha o momento certo, depois que a criança já deu todos os sinais, escolha o momento que você quer iniciar o desfraude. Outra coisa legal é ter o vaso ou o pinico disponível de fácil acesso, né? Para você conseguir chegar rápido até o pinico. Geralmente as pessoas usam pinico por conta disso, porque tá ali por perto, né? E aí a criança avisa e rapidinho você consegue chegar lá. Então, se você for usar o vaso, lembra de usar o redutor também de assento, para a criança não ficar com medo de cair dentro do vaso, né? Para ela se sentir segura. É bom também usar roupas fáceis de tirar e colocar, para a criança não ter dificuldade. É importante que ela faça o processo inteiro, então ela abaixa as calças, né, com a sua ajuda, abaixa as calças e tal. Então, se você colocar uma jardineira, um body, uma coisa que dificulte o processo, também vai atrapalhar. Isso é muito difícil, eu sei que exige muito dos pais, mas eu preciso dizer que não se desespere nem desista com os escapes. Vai acontecer escape, gente. Vai acontecer de fazer xixi, fazer cocô na calça, na calcinha e tal. Então, eu escutei esse exemplo e eu achei muito interessante essa analogia que faz todo sentido, que é em relação a andar de bicicleta. Dificilmente a gente ensina uma criança a andar de bicicleta sem rodinha direto. Então, você compra a bicicleta, ela aprende a pedalar, ela tá com as duas rodinhas. A hora que você percebe que ela tá se equilibrando bem, você tira uma rodinha. E depois, quando você vê que realmente ela dá conta, você tira a outra rodinha. E aí, ela aprende a andar de bicicleta sozinha. Mas isso não quer dizer que ela não vai cair, né? Quando ela estiver andando de bicicleta. Muito provavelmente vai cair. O processo de desfraude é a mesma coisa. A gente começa o processo, mas isso não quer dizer que não vai ter escape nenhum. Ou que vai ter escape por pouco tempo, sabe? Então é um processo mesmo, tem que ter paciência e quanto mais você conseguir se manter no controle, se manter tranquila, calma, não brigar, não repreender, só avisar e mostrar para a criança, olha, você fez xixi, vamos lá, agora a gente vai ter que trocar roupa e tal. Então, falar com muito respeito, com muita gentileza, mas não repreender essa criança, porque também é chato, né, quando a gente erra e enfim, quando a gente tá no trabalho, quando a gente é novo no trabalho, que a gente erra e vem um chefe e, enfim, dá uma bronca na gente quando a gente está começando e tal. Então é a mesma coisa com a criança, ela está aprendendo o processo, está começando a aprender. Então é muito ruim, é muito chato para a criança quando ela começa a receber bronca por um erro ali, um deslize que ela cometeu. Então, cuidado com isso, tenha muita paciência, esteja disponível. Outra coisa muito legal é mostrar para a criança com livros e com músicas sobre esse assunto. Tem bastante livro disponível sobre isso. Eu vi um livro esses dias que falava sobre a história da comida e tal, aí mostrava a comida entrando na boquinha, passando pelo intestino e aí fazendo cocô, enfim. É uma forma lúdica de mostrar para a criança o que está acontecendo com o corpinho dela, né? Ilustrar, para que ela veja o que acontece no corpinho dela mesma. Então, livros são muito bem-vindos e musiquinhas e tal. Tocar nesse assunto, não fazer com que esse assunto seja um tabu. É um assunto natural, é uma coisa natural da vida de todo mundo passa por essa fase. Então, quanto mais contato e quanto mais proximidade com o assunto, mais ela vai se sentir à vontade para passar por esse processo. E por último, e muitíssimo importante, se você identificou todos esses sinais, viu que não, ela tá pronta, ele tá pronto para desfraudar. Começou o desfraude e viu que houve uma resistência, houve uma regressão ali, os sinais que estavam clássicos, que a criança estava mostrando nitidamente para você, e ela deu uma regredida, segura a ansiedade
e pausa o desfraude por algum tempo. Espera 1 mês, 2 meses, dá um tempo para a criança para daí começar de novo. Não é porque ela apresentou todos esses sinais que a gente tem que fazer a ferro e fogo ali. Ela falou, ela estava pronta, então agora vai, sabe assim? É bom que a gente tenha sensibilidade para enxergar a criança como uma pessoa como a gente. Às vezes a gente acha que está pronto para começar alguma coisa, uma faculdade, alguma coisa, e a hora que você inicia você fala, acho que agora não é o melhor momento. E então, segura a ansiedade, preste atenção nos sinais que a sua criança te dá, e se houver resistência, se houver alguma dificuldade e tal, que você sinta que tá um pouco além ainda da maturidade dela, pausa esse processo por um momento e recomeça quando você sentir que tá na hora de recomeçar, tá bom? Essas foram as dicas que eu trouxe pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o joinha aqui embaixo pra mim, por favor, eu tô me esforçando muito pra trazer conteúdos legais, informativos pra vocês. Então, se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo que eu tô trazendo, de todas as informações que eu trouxe. Todos os links que eu usei para me basear para esse vídeo eu vou deixar aqui no box de descrição. Então se você quiser dar uma lida nas matérias por completo, eu vou deixar aqui embaixo. Compartilha com aquela sua amiga que tá com uma criança que tá comentando sobre o desfraude. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!